Olá a todos. Nestes dias mais difíceis e em que nós estamos mais por casa, nós viemos aqui para cantar uma música convosco e se vocês conhecerem, cantem também connosco. O refrão da música diz: Eu quero te dizer o quanto te amo, Deus, mais que tudo, tu és para mim. Eu posso procurar que nunca vou achar alguém que me preencha assim. E nestes dias, nestes tempos, é tão bom nós sabermos que temos este Deus em quem nós podemos confiar e que está connosco sempre. E vamos então cantar esta música. Quem quiser pode cantar connosco. Mais que palavras, mais que sentimento, mais que ilusão, para além do entendimento ou qualquer explicação, para além de tudo tu estás. O teu amor bem forte senti, como nunca nada eu tive. Eu quero te dizer o quanto te amo, Deus, mais que tudo tu és para mim. Eu posso procurar que nunca vou achar alguém que me preencha assim. Mais que palavras, mais que sentimento, mais que ilusão, para além do entendimento ou qualquer explicação, para além de tudo tu estás. Do teu amor é forte sentir, como nunca nada eu tive. Eu quero te dizer o quanto te amo, Deus, mais que tudo tu és para mim. Eu posso procurar que nunca vou achar alguém que me preencha assim. Mais que tudo tu és para mim, alguém que me preencha assim. Eu quero te dizer o quanto te amo, Deus, mais que tudo tu és para mim. Eu posso procurar que nunca vou achar alguém que me preencha assim. A paz do Senhor a todos os irmãos. Mais uma vez, com alegria, me dirijo a vós. Neste tempo de refrigério, apesar das lutas, das dificuldades pelas quais estamos passando, para nós é sempre um refrigério ficarmos na presença de Deus. Por isso, mais uma vez, nesta tarde, iremos ter uma meditação e eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Números, no capítulo 9, versos 15 a 23. E eu vou fazer esta leitura bíblica e chamo a vossa atenção para estas palavras maravilhosas.
E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até à manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia a aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarnição do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojava, e segundo o dito do Senhor, partiam. Porém, era que quando a nuvem, desde a tarde até à manhã, ficava ali, e a nuvem ali se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partia. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam, e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. No nosso dia-a-dia, muitas vezes esquecemos-nos que precisamos estar sobre a proteção de Deus. Devemos andar na presença de Deus diariamente, e não apenas quando vamos à igreja. Convido a todos a experimentarem viver continuamente sob a luz da Palavra de Deus. Reflitam nesta mensagem e apliquem-na no vosso dia-a-dia. Gostaria agora de desenvolver os pontos fundamentais que encontramos neste capítulo 9, versos 15 a 23. E nós vamos verificar a bênção quando realmente nós andamos sob a nuvem de Deus. Primeiro, encontramos proteção. Os versos 15 e 16 nos dizem o seguinte: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guardava as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu, desde o entardecer até ao amanhecer. A nuvem por cima do tabernáculo, ela tinha a aparência de fogo. Era assim que acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. No versículo 16, vemos que havia 24 horas de proteção. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. Deus é sempre o mesmo. Ele continua a proteger os que andam sob a sua nuvem. O Salmo 23 é muitas vezes citado por todos nós. E o verso 4 deste Salmo diz-nos o seguinte: quando eu andar pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Em segundo lugar, nós encontramos orientação. Os versos 17 e 22, eles dizem-nos que sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali eles acampavam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer 1 mês ou mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mesmo quando ela se levantava. Mas quando ela se levantava, aliás, eles partiam. O povo, ele só continuava a marcha quando a nuvem de Deus os orientava. Aquele que se deixa dirigir pelas nuvens de Deus não deve ficar atrás nem adiante delas, sob a pena de perder tanta proteção quanto a orientação. Que lição maravilhosa para nós, não é? Assim vemos que Deus, Ele podia dizer que eles deviam permanecer ali 1 dia, ou 2, 1 mês, ou 1 ano, não importa o tempo, era necessário cumprir, era necessário ficar debaixo da proteção de Deus. Diz o Senhor, no mesmo Salmo 23, em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Em terceiro, nós encontramos descanso. Porquê?
Porque conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Meus irmãos, enquanto nós permanecemos sob a nuvem de Deus, sempre haverá tempo para descanso e refrigério na nossa caminhada. Observem as palavras de Jesus. Vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O Senhor diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Então, é muito importante que nós possamos obedecer realmente à sua ordem, ao seu querer, ao seu deitar ou ao seu levantar. Nós devemos estar com o Senhor em todas as coisas. Neste momento de crise que estamos a viver, retidos nas nossas casas, lembrem-se, a proteção de Deus está por cima de nós. Em quarto lugar, nós temos o prazer em servir. O verso 23 desta meditação que estamos a fazer em Números diz-nos que conforme a ordem do Senhor acampava e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, eles cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens que eram anunciadas por Moisés. Meus irmãos, sobre a nuvem de Deus, nós temos prazer, nós temos alegria, nós temos paz em servir a Deus, quer seja no deserto, quer no palácio. O nosso prazer está em sermos servos de Deus. É importante isto. Talvez alguns estejam servindo, sinceramente, mas à pessoa errada. Mas eu quero desafiar-vos a servirem à pessoa certa. Não a servir os homens, mas a servir a Deus. Não a servir as religiões, porque elas não salvam, mas a servir ao Senhor. Então, nós devemos ter alegria e temos gozo em o servir. E servir a Deus é testemunhar daquilo que Ele fez na nossa vida. A Bíblia diz na carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 9, o seguinte: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servirem ao Deus vivo e verdadeiro. O próprio Senhor Jesus disse: estejam prontos para servir e conservem as vossas candeias acesas. Então, irmãos, nós temos que ter a nossa luz, ela tem que iluminar no meio das trevas constantes que estão à nossa volta, no meio do medo que se tem instalado, no meio da confusão, no meio das opiniões, no meio de tantas mensagens que vocês recebem nas vossas casas. Nós precisamos, na verdade, ficar atentos àquilo que o Senhor deseja que cada um de nós seja. Uma luz no meio das trevas intensas que estão à nossa volta. Eu vou concluir realmente lembrando o seguinte, que como consequência desse estilo de vida, vocês devem realmente receber esta promessa de Deus para a vossa vida. Porque eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão, todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto viver. É desta forma que o salmista se expressa no Salmo 23. Então, irmãos, quando nós andamos sobre a nuvem de Deus, nós encontramos proteção, encontramos orientação, encontramos descanso, encontramos prazer. E a partir de hoje, eu desafio os irmãos a viverem debaixo desta proteção que Deus realmente nos dá através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lembro que a maior proteção que o crente tem é, sem dúvida, estar lavado no sangue precioso de Jesus. Porque quando nós realmente estamos lavados no sangue de Jesus, aquilo que está à nossa volta, aquilo que realmente nos pode contaminar, aparentemente que temos medo, nós temos que nos lembrar que Ele está connosco todos os dias até à consumação dos séculos. Meus amigos, alguns que possam estar a ouvir essa mensagem, eu desafio-os também
é entrarem, sem dúvida, nesta tenda, isto é, na pessoa de Jesus Cristo, à segurança. Seguros nele, vocês vão encontrar salvação, vão encontrar gozo, vão encontrar alegria, o medo vai desaparecer, as lutas constantes que travam no vosso interior, elas não mais vos apoquentarão, porque no sangue de Jesus há poder e há vitória. Que Deus a todos ricamente abençoe. Não estás sozinho. Continuamos a caminhada cristã. Não queremos parar, duvidar, nem hesitar. Vamos continuar juntos, olhando para Deus, Permanecendo em oração.